Queridos, graça e paz, que Deus vos abençoe em Cristo Jesus, que você tenha um dia extremamente abençoado, que a sua casa, a sua família possam desfrutar da presença de Deus. Queridos, hoje eu quero fazer um comentário aqui baseado no livro de Malaquias, no capítulo 1. O livro de Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Ele é extremamente importante, tem lições poderosas. Muitas das vezes as pessoas pensam que Malaquias fala somente então sobre dízimos e oferta. Não, Malaquias é um livro que fala sobre diversos assuntos. Dentre eles, Malaquias fala sobre o culto, aquilo que seria o culto perfeito, mas ele vai mostrando para nós no capítulo 1, culto defeituoso, um culto não agradável, um culto que não corresponde à vontade de Deus. Nós vemos no capítulo 1 de Malaquias que tanto os sacerdotes como as pessoas, elas não honravam o Senhor. E Deus está exigindo a honra, Deus está exigindo reverência, respeito, temor, que as pessoas passem a olhar para Deus, não somente como aquele que abençoa, não somente ou tão somente como aquele que pune, aquele que é justiça, aquele que é fogo consumidor, mas que as pessoas vejam Ele como um pai, não um pai qualquer, não um pai sem honra, não um pai sem respeito, não um pai sem reverência, mas sim um pai em que as pessoas o amam. Amor e respeito são coisas extremamente importantes dentro de um relacionamento entre pais e filhos. Então a nação de Israel naquela época, capítulo 1, principalmente lá no versículo 13, você vai conferir isto que eu estou lhe dizendo, que eles faziam votos, eles levavam algo a Deus, tipo um animal, para oferecer em sacrifício, mas levavam um animal cego, levavam um animal coxo ou enfermo, um animal extremamente defeituoso. E Deus não aceitou, Deus não recebeu, Deus não queria, Deus rejeitou esse tipo de sacrifício, esse tipo de oferta. Queridos, a nação de Israel estava oferecendo a Deus um culto extremamente defeituoso, que não trazia nada de bom, que não oferecia algo glorioso para com o Senhor. Trazendo para nós, muitas das vezes a gente vai à casa do Senhor, à igreja, cultuar, ou seja, a gente vai ao templo para cultuarmos junto, mas quando chegamos lá, querido, nós queremos oferecer a Deus um louvor que não é um louvor verdadeiro, autêntico. Deixa eu lhe dizer uma coisa, antes de Deus receber o nosso culto, Ele precisa nos receber. Antes dele aceitar o nosso culto, Ele tem que nos aceitar. Antes dele aceitar a sua oferta, Ele precisa aceitar, se agradar do ofertante. Muitas das vezes a gente vai cultuar ao Senhor, nós queremos entregar a Deus um louvor que não faz a diferença, um louvor que não é prático, um louvor que não é genuíno, um louvor que não é autêntico, que não é verdadeiro. Nós queremos glorificar a Ele, mas um glorificar que não vem daquilo que é a nossa essência, do nosso interior como pessoa, como sujeito, como humano, como filhos de Deus. Nós queremos ir para a igreja, muitas das vezes lá no culto ou durante a celebração, nós tão somente temos dificuldade em levantar, temos dificuldade em movimentar, temos dificuldade em cantarmos junto. Queridos, deixa eu lhe dizer um segredo que é extremamente importante. Deus recebe sim o louvor de toda a congregação, mas Deus também diferencia, Ele recebe o louvor individual. Você como pessoa, você como um ser humano, junto com seus irmãos, se o louvor estiver bonito, o congregacional, ou seja, aquele que todos estão cantando, mas se o seu não for agradável, Deus vai rejeitar o seu. É muito importante que você faça algo voltado para Deus, que seja autêntico, que seja verdadeiro. Quando vai orar, queridos, é muito importante que a nossa oração venha da nossa essência, venha do nosso coração, seja uma oração autêntica, verdadeira, não aquela oração tão somente do campo das palavras, não aquela oração bonita, empolgante, que causa admiração em quem está ouvindo, em quem está perto de nós, não, querido, mas aquela oração exatamente que nós abrimos o nosso coração e falamos o que sentimos, e falamos aquilo que realmente condiz com a nossa necessidade, com o nosso momento, com a nossa realidade. Isso é fundamental. Por isso que o apóstolo Paulo, lá em Romanos, capítulo 12, versículo 1, onde ele fala do culto racional, o culto da razão, o culto da inteligência,
Querido, não fale palavras só por falar. Não diga algo só por dizer, mas que a sua fala, que o seu louvor, que a sua oração e a sua adoração realmente seja autêntica, que venha de um homem quebrantado, que você queira oferecer a Deus, não a sobra, não qualquer coisa, não aquilo que não há qualificação, seja o último, o menor, o pior, não, querido, mas o melhor. Dê a Deus o melhor do seu louvor, dê a Deus o melhor da sua oração, dê a Deus o melhor da sua vida, entregue ao Senhor, entregue a Ele, como diz a Bíblia, entregue a tua vida ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Se você tem desejos autênticos, querido, você vai deleitar na presença do Senhor, você vai desfrutar. Então veja bem, o povo de Israel no capítulo 1 de Levítico, de Malaquias, quer dizer, eles não ofereciam a Deus um culto verdadeiro, eles não ofereciam a Deus um culto autêntico. Querido, que você passe a oferecer, quando você chegar na sua igreja, na sua célula, no seu pequeno grupo, no seu trabalho, seja a sua reunião em que envolve pessoas, queridos, dê o seu melhor. Abra o seu coração para o Senhor, seja autêntico, seja verdadeiro. Lembre-se, antes de Deus aceitar a sua oferta, Ele precisa aceitar você. Antes de Deus receber o seu louvor, Ele precisa te receber. Antes de Deus receber o seu culto, Ele precisa receber você. Antes de tudo, o segredo está em você. Entregue a Deus e dê a Ele o melhor de sua vida. Posso orar por você? Pai querido, neste momento eu quero orar por este homem, por esta mulher, que muitas das vezes tem servido ao Senhor de qualquer forma, de qualquer maneira, seja no ministério, seja no momento de culto, seja na atividade da sua igreja, que muitas das vezes, ó Deus, tem oferecido a Ti algo só por oferecer. Pai querido, que este homem a partir de hoje, que esta mulher a partir de hoje, possa oferecer ao Senhor algo racional, da sua razão, da sua inteligência, algo que seja autêntico e verdadeiro, nenhum culto defeituoso, Pai. Nós queremos oferecer a Ti cultos perfeitos e agradáveis ao Senhor, em nome de Jesus. Deus te abençoe, querido. Curta aí os nossos vídeos, comente, se inscreva no nosso canal e compartilhe com seus amigos. Deus te abençoe.